Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast da Comissão da Aba de Direito Condominial. Nosso podcast é Assuntos Gerais, aquele tema da Assembleia que nós odiamos. Então, vamos lá. Hoje nós temos aqui 4 membros da comissão e a gente está fazendo aquela composição super legal que é advogado com engenheiro. Isso está sendo muito bom para vocês, síndicos, advogados que estão nos assistindo e agora engenheiros também, né? Engenheiros também. Que tem que trazer aqui para a comissão, para esse bate-papo, a gente fazer essa mesclagem, porque todos nós trabalhamos juntos. Eu sou Ana Maria Malé, secretária da comissão. Nossa comissão é presidida pela Luciana Caribé, que manda um beijo para todos. Não pôde vir hoje, mas virá com certeza aí nos próximos, estará aqui. E hoje o nosso tema é autovistoria, aquele check-up do condomínio. E quem é que tá aqui hoje? Vamos às apresentações primeiro. Aqui do meu lado, a Manu, pra eu não errar o nome, porque eu erro toda vez, porque eu falo que ela é Manueli, mas ela não gosta. Eu já fui batizada de Manueli por essa comissão, já aceitei esse nome maravilhoso francês, tenho que fazer biquinho pra falar. Muito obrigada por esse convite mais uma vez, participar aqui do podcast da nossa Comissão de Direito Condominial da ABA. É um prazer enorme falar sobre condomínio com pessoas tão incríveis, né, renomadas aí no que fazem no dia a dia condominial. Então, vamos falar hoje sobre autovistoria. Estou ansiosa. Érica. Então, boa tarde todo mundo. É um prazer estar aqui nessa comissão que eu já faz um pouquinho mais de um ano que eu faço parte. Eu sou advogada, além da comissão da ABA, eu faço parte também da comissão condominial da OAB. E é um prazer estar aqui com vocês. E o André? Meu nome é André Palomanes, eu quero agradecer a ABA, a doutora Luciana Caribé, Ana Maria, Manueli. Todo mundo erra. Tropecei. Não tem jeito. É mais bonito, Manueli. Manuelina, fica diferente. Mas Nossa. olha, é uma grande oportunidade, eu sempre agradeço. Como engenheiro, a gente pratica a engenharia legal e essa composição entre a engenharia e o direito tende a somar muito e ser muito produtivo. Então, obrigado mais uma vez, viu? Pela oportunidade. Bom, para vocês que estão nos assistindo, somos todos muito amigos e já estamos há muito tempo na comissão. Então, as brincadeiras, que nem eu sou Ana Maria, né? Porque a Ana Maria já virou Ana Maria. Então, a gente vai seguir aqui com o nosso assunto, que é muito sério. Como é que a gente vai começar hoje esse podcast, que é um bate-papo? A gente vai interromper um pouquinho o André, mas o objetivo é, primeiro, ele passar para o síndico o que é o laudo de vistoria, a sua importância, o que o síndico precisa observar, né? O que ele precisa ali, ele assumiu ali o condomínio, tá naquela gestão, por que surgiu a autovistoria, essa obrigatoriedade? Vamos lá, fala pra gente. Eu vou começar ao contrário, eu vou começar de uma forma até relativamente engraçada. Eu sou de uma época, quando eu me formei, você construía um prédio, você tinha lá todos os critérios para estabelecer o prédio, tinha as normas técnicas, mas se você chegasse num determinado momento para um advogado, ou até mesmo para um engenheiro, e falava assim, olha, você não seguiu aquela norma, isso daqui está correndo um risco, isso aqui vai acontecer assim, vai acontecer assado, aí chegavam para você e perguntavam assim, quem é a Norma? Quem é essa mulher? Então, assim, as pessoas não tinham noção, ou pelo menos tinham, mas não... É igual aquela lei que não pegou, né? Falava assim, não, tudo bem, a gente tem que construir conforme a norma, vamos fazer o projeto, mas tudo bem, né? E aí você, obviamente, tinha normas que eram encampadas dentro dessas diversas normas relativas, por exemplo, à manutenção, que é a norma 5674, que é uma norma antiquíssima, que determina quais são como você tem que fazer a manutenção, quais são os prazos de manutenção, que simplesmente não eram seguidos pelos síndicos, né? E pelos gestores condominiais de uma forma geral. E aí, obviamente, ao longo dos anos, as edificações começaram a se deteriorar. Elas têm uma vida útil de 80 anos, 100 anos. 80% do que se gasta de cota condominial com uma edificação é voltada para manutenção, mas os prédios continuavam tendo problemas seríssimos em relação a questões estruturais, as questões de manutenção que aumentariam essa vida útil, né? Bom, com base nisso, foi criada a Lei 6.400 de 2013, visando a elaboração de laudos de autovistoria. Objetivando o quê?
que os condomínios e imóveis, de uma forma geral, contratassem engenheiros ou arquitetos para que esses engenheiros e arquitetos estabelecessem qual era o nível de conservação da edificação, quais eram, eventualmente, as patologias que estavam sendo observadas e qual é o nível de criticidade, né, de intervenção que você teria que ter em relação a essas patologias. Né? E a partir dessa lei eu comecei lá em 2013, inocentemente, formado há 10 anos, falei assim, vou começar agora a montar uma cartinha e mandar para os condomínios. Eu tinha Visionário, menino. Esse é o detalhe. Me entreguei. Empreendedor. É isso, é comercial por Olha, fiquei pobre, viu? Não consegui. Deus, Fiquei pobre. Então, consegui nada. Mas já pegando o gancho aqui da sua fala, né, a gente, né, tá trabalhando sobre um viés, né, de captação de serviços de engenharia. Sim. Baseado numa lei, né, que trouxe uma obrigatoriedade. E aí, quando você fala em lei, o síndico pensa logo o quê? Vou ligar pro advogado. Só que o advogado, não vou dizer que ele é inútil, né? Porque ele vai, né, de certa forma, poder ponderar, trazer algum direcionamento legal. Mas o advogado não é engenheiro, ele não é arquiteto, né? Então, assim, é importante a gente trazer esse bate-papo de uma forma até, assim, multidisciplinar, para o síndico entender que ele não precisa de um parceiro advogado, ele precisa de parceiros, né? Exatamente. Então, assim, a presença do André aqui hoje, ela é extraordinária para a gente poder conseguir, né, levar esse sentido de responsabilidade que o síndico precisa ter, porque nós aqui, como advogadas, vamos abordar as questões de responsabilidade civil, enfim, tudo mais. Mas é isso, né? Tem uma lei, obviamente. A gente sabe interpretar a lei. No problema, né? A gente já tá lá assim, na atuação, deu um problema, já tem um processo, o advogado tá lá. A gente tá. O laudo de auto-vistoria é antes. Preventivo. O síndico, ele tem essa obrigatoriedade, né, André? Tem uma obrigatoriedade. Ele tem que saber que de 5 em 5 anos ele tem que fazer isso. Tem que fazer o laudo de auto-vistoria de 5 em 5 anos para poder você ter um engenheiro ou um arquiteto atestando. Isso é muito interessante pelo seguinte, atestar a estabilidade de uma edificação, o síndico ele fica muito preso assim, meu prédio vai cair ou não vai cair. Não, não é só isso. Entendeu? É assim, isso é um dos itens que normalmente é abarcado normalmente para um engenheiro civil. Você tem que aprender a falar igual advogado, depende. Depende. Você não tá sabendo falar como advogado, mas vai aprender na comissão. Depende. Depende, desde que você faça. Né? Porque assim, um prédio ele é um ser vivo, né? Eu trabalho com meu pai há muitos anos e ele falou assim, olha, o prédio ele é um ser vivo. Você tem uma pessoa que nasce, cresce, morre sem problema nenhum. Você tem pessoas que ao longo da vida adquirem doenças e aí tem que ser tratado, uma artéria. Né? Obstrui uma artéria. O que é isso num prédio? Né? É uma corrosão. Às vezes o cara tem um câncer de pele. Num prédio você vai ter um revestimento de uma laje que começou, por exemplo... Aí já é uma plástica, né? É uma plástica. Né? A plástica é quando o pilar dá aquela entortadinha que ninguém acha que vai cair. Tem um botão também que o povo gosta de fazer. Quando vai mudar a cor do prédio, da fachada, e é uma pinturinha, né? Uma pintura de plástica, mas assim... existe aquela situação de tubulação, por exemplo, de esgoto, que é igualzinho a nossa artéria, né? Você tem ali a gordura, a mesma gordura que você come quando você lavou a panela. Até um cano. Tá no cano, ela entope um cano, né? E aí você tá tendo refluxo, por exemplo, nos primeiros andares. Nos primeiros andares, né? E assim, a auto-vistoria, os síndicos, de uma forma geral, e os gestores têm que ter em mente que não é só a parte estrutural. Você tem que contratar um profissional que esteja habilitado a analisar todos esses sistemas e subsistemas que a gente diz. Né? Por quê? Porque exatamente para você falar para o síndico, olha, tem um problema de impermeabilização para fazer, você tem um problema de encanamento que está entupido, você tem uma ferragem que está exposta e também um problema estrutural, uma mudança que foi feita dentro de uma unidade privativa, que a gente vai tratar disso um pouquinho mais para frente, mas é muito importante. E, André, também tem as adequações às leis, por exemplo, que eu lembro quando teve do cadeirante, que todos os prédios tinham que fazer uma rampa de acessibilidade. Isso na auto-vistoria, se o prédio não se adequou, o fiscal da prefeitura, ele faz esse apontamento. Faz, não só com relação à acessibilidade, como você bem lembrou,
como em relação, por exemplo, ao Código de Proteção contra Incêndio e Pânico, que é o COCIP, Sim. que mudou em maio de 2020. Então, se você tinha uma condição, por exemplo, de sistema de incêndio que não era exigida, como aconteceu no Marquês do Herval aqui no centro do Rio, ele teve que fazer toda uma rede de sprinkler e de incêndio nova, gastou uma grana fortíssima, porque ele precisou fazer adequação. E a responsabilidade, se você considerar que o síndico ele não tem esse conhecimento técnico, aí sim, você tem que contratar esse profissional para que ele faça esse levantamento e diga, olha, mudou a norma tal, você hoje tem que fazer isso daqui. Tudo bem, André, mas eu tenho uma rede de incêndio que tem muita prioridade, a prioridade 1, e eu tenho uma pintura. Qual que eu faço primeiro? Né? E você vai falar, não é o síndico que está dizendo que não quer pintar a fachada primeiro, porque o condomínio muitas vezes tem isso. Eu quero cuidar da parte estética, né? Sim. Ele fala assim, não, mas eu tenho uma rede de incêndio que eu tenho que fazer, vai estourar, né? Tá oxidada. Então, esse profissional da autovistoria é quem vai trazer essa informação para o síndico. Vai conseguir dar um norte para o síndico de qual período Priorizar. de priorizar e o período que ele tem ali para fazer daquela vida útil daquele sistema que já está ali colapsando ou próximo disso ou precisando muito sério de uma manutenção. Exatamente. É o profissional da autovistoria que vai trazer essa informação para o síndico. E o que isso tem de benefício para o síndico? Muitas vezes, eu tenho, por exemplo, um grupo de síndicos que eu atendo, em que ele fala o seguinte, olha, é uma responsabilidade muito grande do síndico entrar num condomínio, assumir um condomínio novo, e você pegar ele com várias pendências e eu não falar nada. Então, qual é o primeiro procedimento que eu faço? Eu vou lá e vejo se a autovistoria está atrasada ou não. Está atrasada, então vamos contratar a autovistoria. Porque as pessoas acham que o síndico entra no condomínio e ele quer fazer da cabeça dele um monte de coisa. Então, você até uma ferramenta para você conseguir unir a necessidade de intervenção com a responsabilidade do síndico em não apontar nada no momento que ele está entrando. E ainda acrescento mais, assim, aí já olhando para o viés legal e para nossa experiência prática ali de dia a dia e de desafios que os síndicos enfrentam, né? Quando a gente está falando de uma autovistoria ou até mesmo, né, se constatada a necessidade de fazer alguma intervenção, a gente sabe que a lei ali vai conferir alguns quórums, né, algumas situações a depender do valor que vai ser gasto, daquilo que está previsto na convenção como possibilidade de um gasto sem assembleia e tudo mais. E esse trabalho, né, da engenharia, que é a pessoa que está tecnicamente, né, trazendo para o síndico o elemento de prioridade, ele muitas das vezes vai suprir essa necessidade dessa assembleia, né? Porque como que a gente justifica que é uma intervenção urgente? Através do trabalho que é feito pelo engenheiro ou arquiteto ali na própria avaliação. E isso é muito legal, porque você vê o seguinte, se você considerar que você tem quórum legal para determinadas situações, eu não tinha me lembrado disso, mas é uma situação que eu vivenciei há pouco tempo. E aí você, por exemplo, pega um prédio que tem que fazer uma autovistoria, é feita a autovistoria e, no final das contas, você fala o seguinte, bom, eu tenho que fazer uma assembleia agora para corrigir tudo que está apontado lá. Quanto é que dá isso? Aí você começa a pegar empresas para orçar. E aí você vê o seguinte, olha, uma obra de R$1 milhão. Caramba, mas e o quórum e isso? É isso, eu passei por uma assembleia exatamente assim. Como é que você resolve isso, né? Você tem diversas situações. Ou você vai aprovar esse valor assim, tentar aprovar esse valor no seco numa assembleia para poder fazer, e aí de repente vai depender do quórum, ou você vai tentar diluir isso em algumas parcelas e estabelecer critérios, que foi a saída que a gente fez. Olha, vamos aprovar um determinado valor para executar. O que a Ana falou, priorizar dentro da prioridade que o laudo já apontou. Então, vamos fazer aqui a aprovação de 1 milhão, vamos pegar 500 mil e esse 500 mil vai atender todas as prioridades vermelhas, né? Vamos botar vermelho, amarelo, CTI, o verdinho. Tá gripadinho, verdinho. Aí talvez você fuja dessa questão do... A caixa d'água tá gripada, outra crítica pra ser internada, geralmente. Não, mas é uma situação que aflige o síndico mesmo, Sim. né? Porque o que acontece? O síndico, ele recebe uma bomba, né? Ele olha para aquilo ali e diz, é o caos, vai cair o prédio depois de amanhã e eu vou ficar responsável por todas essas vidas. E aí a gente entra aqui na parte de responsabilidade civil, né? Porque a gente pensa muito em responsabilizar pelos atos que são praticados, mas a gente sabe dentro do direito que a omissão também gera
responsabilidade civil, né? E você identificar, receber um documento que tem um engenheiro te constatando que existe uma urgência para realizar um determinado procedimento dentro do condomínio e você se omite, você vai responder por essa omissão futuramente. Então o síndico recebe isso, fica desesperado, obviamente. Muitos me ligam e falam: eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir com essa situação, né? Então, assim, e aí ele vai lá e tá, como que eu vou dar uma solução aqui para isso, né? Porque isso vai mexer no caixa do condomínio, né? E muitas das vezes é isso, é um caixa bastante oneroso, não é algo que você coloca assim, dentro trocando do... uma ideia, até mais para a parte do jurídico. Vamos supor que aconteça essa situação, né? Você tem ali aquela situação emergente, onde entregou o laudo, eu sou a síndica, me desesperei, tô ligando para você, minhas advogadas, tô ali, preciso fazer. Aí, vamos marcar uma AGE para tentar a aprovação. Busca ali os orçamentos e tal, marca a AGE. E aí, os condôminos não aprovam aquela obra ali. Então, nesse caso, se houver uma urgência, houver um fluxo de caixa para isso, né? Eu não partiria para a AGE. Porque o Código Civil, ele autoriza que se está constatada a urgência, você só vai ratificar depois. Exato. O cenário que você está trazendo o condomínio não tem caixa e vai precisar implementar uma cota extra. Aí, assim, implementar uma cota extra sem aprovar na Assembleia realmente fica um tanto quanto inviável. Nesse caso, eu entendo que o síndico se desincumbiu da sua responsabilidade. Tá. Porque ele fez o que deveria ser feito. Mas ele tem a que fazer partir o do laudo. momento... Não, obviamente. Tá com laudo em mãos e que precisa produzir os recursos para praticar aquilo que o laudo determinou. Claro. Se os condôminos não aprovam, né? Aí eu acho que a responsabilidade foi transferida para quem estava na Assembleia e não aprovou. o cargo, né? Não, além disso... E eu acho que é isso, assim, eu particularmente no dia seguinte falaria, estou renunciando. Não, eu na Assembleia E outra Inclusive coisa, me mudo por quê? depois, porque eu também não vou ficar num prédio que tá... Porque ele vai querer que isso fique constatado, né, consignado em ata, todos irão receber, e se houver depois algum problema por conta dessa não aprovação, ele se desincumbiu. Foi exatamente como você Ele falou. se resguarda, né, da responsabilidade. Porque a gente tem também o cenário prático. Porque a gente sabe que o dia a dia no condomínio não é fácil. A gente traz a questão técnica, a gente traz a questão jurídica e a gente tem o dia a dia condominial. Política. Que não é fácil. Política. Né? Então, assim, a gente tem chega numa assembleia, tem aquela pessoa que tá cega, o condômino que só quer reclamar, que não tá... Ele não tá com a escutativa para ver realmente a situação do condomínio. Tá preso no passado, achando que é culpa do síndico anterior. Exatamente. Também. Às vezes a construção é de 1960, 1970. Quer dizer, aquela construção ali já tem muitos anos. A lei é de 2013. Não entende que aquilo... Não é possível. Quer dizer, não quer entender, né? Não entende, não. Que a pessoa não quer entender. Que aquilo ali se deteriora. Assim como o nosso corpo, que a gente estava brigando. É um organismo vivo, que você falou. Exatamente. Precisa de manutenção preventiva e 90% não faz. Já vai ali para emergência. Você já chega ali, ó... Tá crítico e tem que fazer aquela situação. Por isso que fica tão caro. Muitas vezes a previsão orçamentária, o que eu costumo fazer como síndica, atuando como síndico, é já colocar ali um valor que a gente consiga gerir a obra para não onerar na surpresa da cota extra. Porque todos nós aqui somos donas de casa, consumidores, a gente sabe das dificuldades que tem. Nós somos condôminos também. Então, assim, a gente ter uma cota extra de 300, 400, 500, 600 reais é pesado. A gente sabe que é pesado. Existem, Ana Maria, algumas questões que podem antecipar isso. Por exemplo, a maior parte dos síndicos não leva à frente o desenvolvimento de um plano de manutenção, que é regulado pela ANBR 5674. Qual é a intenção do plano de manutenção? A intenção do plano de manutenção é você fazer um mapeamento de todos os sistemas e subsistemas prediais e, normalmente, como é que o síndico fala? Ele pega uma rubrica do orçamento e fala o seguinte, olha, eu vou X aqui por mês... porque é quanto eu gasto por ano, na verdade, que é quanto eu gasto por mês com manutenção. E aí, naquele X, ele está considerando a manutenção de 2 bombas, dos 2 elevadores e de uma série de coisas que tem redundância.
Quando eu digo redundância, assim, todo um sistema de recalque de água fria que sai do reservatório inferior e vai para a caixa d'água tem uma bomba e uma bomba reserva. Sim. Né? Se você colocar ela para operar, uma semana opera uma, outra semana opera outra, você obviamente está dobrando o tempo de vida útil dessa bomba. Então eu não preciso compor no meu orçamento um custo para ficar fazendo manutenção de 2 bombas durante aquele exercício. Isso é regulado como? Através do plano de manutenção. Quando você não faz isso, você chega num momento de colapso. Então, a autovistoria muitas vezes aponta aquilo que o síndico não fez de manutenção lá atrás. O que eu estou tentando trazer de informação aqui para os síndicos, né, em termos de autovistoria? É que você tem mecanismos para poder antecipar essas questões que resultam em correções altamente custosas para o condomínio. Uma é a NBR 5674. A outra é você fazer esse laudo de autovistoria, atentar para que ele seja feito dentro da regularidade, porque pode ser que o engenheiro, o arquiteto que vai lá, ele constate, olha, você está fazendo de 5 em 5 anos, está perfeito, não tem nada mais a ser feito. O que não pode é deixar de ser feito. E aí a gente vai cair numa situação, que é o seguinte, síndico, contratei o laudo, do ponto de vista legal, eu estou isento da minha responsabilidade? Eu tenho que contar para vocês um pouquinho o que acontece. Você contratou o cara que faz o laudo de autovistoria, ele disse para você que deu entrada no laudo de autovistoria lá junto da prefeitura, mas não deu entrada. E aí você está achando que está tudo bem. Sim. Encerrou o assunto, a prefeitura pode te multar, não pode multar. Qual o mecanismo que você tem para poder resolver isso, se proteger porque disso? É muito importante o que você falou, porque a gente está falando, vamos fazer o laudo, vamos fazer o laudo. Como é que é esse passo a passo, né? Porque tudo, a prefeitura é que diz o que o prédio, em tese, é condenado, né? O que tem que ser feito, a manutenção. E aí você contrata uma empresa para cumprir as exigências da prefeitura. Porque se você não consegue fazer por uma falta de quórum, você não faz a obra, né? Que a prefeitura te incumbiu de colocar ordem dentro do prédio, você é multado. E é o condomínio que é multado e isso vai diretamente para a cota condominial. É uma cota, vamos dizer assim, uma cota extra, obrigatória para todos. Então é muito importante que essas empresas de engenharia, ou os engenheiros autônomos, ou os arquitetos que forem contratados, saberem também como é que é esse trâmite de cumprir as exigências junto à prefeitura. Porque não é só você fazer, a empresa foi contratada, foi paga, os condôminos pagaram, tudo certo, o prédio está bonito, mas a prefeitura não ser informada. Então, esse link com a prefeitura, que, como você falou e eu me lembrei, é muito importante essa chancela. Na verdade, da faz prefeitura. parte, né? O engenheiro que é contratado para fazer a autovistoria, ele tem o dever de comunicar à prefeitura, que é o órgão fiscalizador. Exato. E isso não exime, não significa que a prefeitura não vai lá fiscalizar. Ela pode pegar e fazer a fiscalização. Exato. E pode constatar alguma coisa. A gente está em dois instantes. Dois momentos diferentes. Uma é sobre a responsabilidade do síndico de achar que, pelo fato de ter contratado o engenheiro ou o arquiteto, ele está isento. Aí pode contratar o advogado para acompanhar isso. Pode. Exatamente. Ele pode contratar o advogado vai consultar na prefeitura, ou ele vai instruir que, olha, você chega lá para o seu engenheiro, pede o protocolo para poder ver se de fato foi dada entrada ou não. Ou então você entra sozinho lá, o síndico, no site da prefeitura, bota o endereço do imóvel, vai dizer se está atrasado, se não está, como está a questão do laudo de autovistoria. Esse é um ponto. O outro ponto foi comunicado. Eu tenho uma relação de coisas a serem feitas. E aí vem a dúvida, eu tenho que levar R$1 milhão para aprovar na Assembleia para ontem, né? É muito importante que você tenha um contato com esse engenheiro que elaborou o laudo pelo seguinte, ele não estabelece os graus de criticidade, de prioridade? Sim. E aí o que o síndico não sabe? O que o condômino não sabe? A prefeitura, ela não tem um prazo para cada grau de criticidade. Ela tem um prazo para que se resolva tudo. Tudo. Então você tem que ter um contato com esse engenheiro constante. Para quê? Para que ele acorde com você, administre. É o seguinte, olha, gente, eu tô com uma situação aqui que eu não tenho caixa, por exemplo, para resolver. Então eu preciso que junto da prefeitura você coloque o maior prazo possível. São 999 dias, então bota 999 dias de prazo para eu corrigir. Então, obviamente, se esse for o maior prazo que tiver no relatório do engenheiro. Por quê? Porque de repente ele coloca um prazo médio para você corrigir tudo, e aí a prefeitura, a prefeitura,
isso tem que ficar muito claro, ela não tem acesso ao laudo de auto-vistoria. Ela só é comunicada que a auto-vistoria foi feita. Mas, se ele colocar um prazo lá, ela no meio desse prazo for ao condomínio, ao empreendimento, e ela falou assim, empresta o laudo de auto-vistoria aqui, 30 dias, a gente já tá aqui com 24 meses, você não corrigiu de 30 dias, multa. Entendeu? Então, o fato de você não ter o documento lá na prefeitura não quer dizer que ela possa passar a fiscalizar e te multar. Exato. Isso já me chama a atenção até para um episódio aqui de dia a dia também, né? E a importância desse profissional ter um contato direto com a realidade condominial. Porque quando a gente trabalha também muito com realização de manutenção de obra de fachada, né? A gente sabe que quando a gente chega, vamos supor, né? Um problema de fachada, que você vai resolver. Aí você precisa que as pessoas tirem as coisinhas dela da varanda, te deem acesso para entrar. Então, assim... Tira a tela, mosqueteiro. O engenheiro... Tira a máquina de ar-condicionado, tela de não sei o quê. E o engenheiro, ele vai contar com o prazo calculado, né, matematicamente, porque a cabeça do engenheiro é matemática. É cartesiana. Lá daquilo que ele sabe do prazo que ele tem para resolver. Isso aqui é uma coisa que se resolve em 3 dias. Mas ele, né, precisa da gestão ali, da parceria do síndico nesse caso. Exato. Por quê? Porque, mas esse aqui é o fulano de tal. O fulano, ele tem 12 gatos, 3 cachorros, tem 24 plantas na varanda dele, vive viajando. E esse daí trabalha muito, não tá em casa hora nenhuma. Então, esse tipo de intercorrência condominial do dia a dia vai impactar nesses prazos aí, né? Vai, e aí você tem 2 situações. Também, né? A partir do momento que se você não tem essa parceria com o engenheiro e ele coloca um prazo mais encurtado para que seja resolvido, aí qual é o reflexo do síndico? É ele pegar o orçamento para consertar tudo de uma vez só. E ele vai esbarrar numa dificuldade. Não tem empresa no mercado, não tem empresa de engenharia no mercado que consiga fazer, são muitas frentes. Então, no mesmo laudo de auto-vistoria, você tem, muitas vezes, impermeabilização, você tem problema de bomba. Tem que ter mais de uma contratação, né? E aí você consegue pegar um orçamento para aquilo? Sim. Mas você consegue fazer com aquela empresa? Não. A coisa se torna poucos serviços vão casar, né? Que você vai são várias frentes. São várias frentes de trabalho, entendeu? Então, assim, é muito complicado você tem que ter essa parceria até para que você consiga se organizar dentro dos próprios prazos que eles estabeleceram lá. E é muito importante também que o condômino entenda que, por mais que não seja o apartamento dele, porque se um cano furar, ele vai arrumar o dinheiro, ele vai dar um jeito, vai fazer um empréstimo, vai fazer... Não, primeiro ele vai falar que a culpa é do condomínio, depois ele vai arrumar o dinheiro. Primeiro ele vai falar que a culpa é do condomínio, porque tudo é do condomínio. Exato. Então é importante que o condômino tenha essa visão, que eu comparo também a um carro, além do corpo humano, porque o carro, você todo ano, né, agora eu nem sei mais, que parece que pararam com a vistoria, eu tô meio por fora, mas era assim, todo ano você tinha que fazer a vistoria do carro, Sim. trocar lá o documento XYZ, senão você era multado se você estivesse dirigindo de acordo. Agora, para o condomínio, são 5 anos. Então, é 5 anos você fazer uma manutenção, né, preventiva, se for o caso. Olha o celular aí atrapalhando o podcast. Perdão. Quer fazer uma pergunta ao vivo? Quando a gente estiver ao vivo, a gente vai fazer isso. Aí a gente lê. Aqui na tela querendo falar, não dá. Tá gravando, gente. Não pode. Nada. No final, Pix, a gente responde a pergunta aqui no final. Tem umas lives agora que você pode pagar. A pessoa paga pra fazer pergunta, só pagando. Não, desculpa. E o som é muito alto, né? Eu tive o cuidado de deixar pra vibrar, mas parecia até o bombeiro aqui, desculpa. Até perdi o raciocínio, mas... o condômino, vamos lá. Então, o condômino é bom, nós, e como advogados, e instruir também os síndicos, que eles têm que ter essa visão um pouco menos egoísta e mais em prol do coletivo, porque senão... Com a multa, se não houver, né, o cumprimento das exigências do laudo de vistoria, vai doer no bolso dele da mesma forma. Então, hoje, de repente, eu sou do contra ou, enfim, achou o custo muito alto, mas amanhã não é feito, ou o prédio vai cair, ou alguma coisa grave vai acontecer, ou o condomínio vai ser multado e ele que vai pagar. Mas você porque é tudo rateio. Você tocou num ponto que... Que é o condômino, né? Não, que é o condômino, não, mas tem uma saída para isso. É o condemônio ou o condômino? Tem um síndico que fala o condemônio. Mas tem uma saída para isso. Em questões emergenciais,
O engenheiro ou arquiteto que estiver elaborando ou que tiver elaborado o laudo de auto-vistoria, ele pode colocar sua observação e, se for o caso, ele pode até acionar a Defesa Civil ou instar ao síndico que acione a Defesa Civil. E aí, obviamente, eu não tenho esse conhecimento jurídico, mas se você tiver um condômino que estiver impedindo e você tiver essa restrição já escrita no laudo, assinada pelo engenheiro, ele tem um dever de falar, ó, esse item aqui, a fachada está caindo toda, quando está aproveitando o teu caso, e vai cair na cabeça de alguém. Aí você fala, não, mas a minha varanda, eu comprei cortinas lá no Tibete, fiz não sei o quê, não pode Não quero mexer. Cara, aí, entendeu? Isso, assim, juridicamente também é solucionável, até com o próprio pedido liminar, né? Sim. Para que se autorize ali a entrada naquele imóvel. Forçada, A né? maioria das convenções prevêem, né? A gente tá falando de uma unidade autônoma e eu já traria esse ponto aqui também, Entendi. né? Para que possa ser esclarecido se essa autovistoria, ela é feita só nas áreas comuns ou se ela Boa. é feita dentro das unidades autônomas também, mas qualquer intervenção, né, que vá causar um prejuízo para a coletividade, esse direito coletivo ele vai sempre se sobrepor ao direito individual da cortina que foi comprada lá. Então, assim, é isso. Então, a gente tem mecanismos, né, jurídicos para também fazer isso, mas daí a gente começa a entrar já na esfera do próprio condômino da unidade autônoma, né? Pois é, só para que fique claro, eu não faço, não é que eu não faça como engenheiro, mas eu não gosto de fazer laudo de auto-vistoria. Porque eu entendo que custou muito para tirar meu CREA. Embora a gente possa colocar restrições no laudo em relação a determinadas situações, ó, fui impedido de entrar na unidade né? Tal, né? O cara não deixou. O que os síndicos e os gestores têm que entender? Os maiores problemas, embora pareça que não, eles não estão em área comum. A área comum ela vai apresentar situações de manutenção que muitas vezes elas são graves, mas você está vendo e mediante o acionamento de um profissional que vai elaborar um laudo, ele vai evidenciar aquilo para você. Agora, você pode ter uma situação dentro da unidade privativa, que é onde os maiores problemas acontecem, e você não vai ficar sabendo. Então, assim, qual é o problema de você contratar um laudo de auto-vistoria, por exemplo, que só olha a área comum? É você estar contratando um profissional que esteja sendo, vamos dizer assim, permissivo no sentido de não entrar numa unidade. Porque qual é a cabeça da unidade privativa? Tem um pilar de 1 metro. Eu posso tirar 20 centímetros desse pilar aqui para poder a cabeceira da minha cama entrar melhor, porque ele está atrapalhando no meu quarto, gente. Os embutidos, os armários embutidos. Então, assim, eu moro numa cobertura, a escada era do lado direito da sala, eu quero passar para o lado esquerdo e eu entendo que eu posso cortar a ferragem da laje e criar um novo... Gente, pode, tudo bem, desde que você contrate um engenheiro, calculista, e ele diga para você que pode. Agora, o síndico sabe disso? O síndico não sabe disso. Que você apresente a RT e comunique ao síndico. Pelo amor de Deus! Essa documentação tem que chegar no síndico. Tem que chegar, mas assim, nem sempre chega. Não chega, né? sim. Chega, eu peguei uma cobertura ali na Glória, em que o cara tinha muita grana, era uma cobertura triplex, e que o arquiteto falou assim, nessa piscina aqui... ela não tá pegando o sol da tarde, não pega muito sol. Vamos fazer o seguinte, uma piscina grande. Eu quero mudar a piscina aqui do lado esquerdo pro lado direito do terraço. Uma piscina de alvenaria, gente. Em cima de uma laje. E a piscina foi transferida de um lado pro outro. E assim, o síndico não ficou sabendo. Então assim... Meu Deus! Assim, até mal agora. A palpitação. Se esse cara não fez um reforço, é óbvio que ninguém vai fazer uma obra desse porte sem contratar um engenheiro. Mas eu digo o seguinte... Não sei, tem de tudo nesse mundo. Entendeu? Não se sabe. Então é importante que entre, porque as maiores alterações estão, muitas vezes, dentro da unidade privativa. E quem fez não quer deixar entrar, né? A gente não pode esquecer disso, né? Outra coisa importante também, André, é que essas empresas, elas têm que ter também toda a regulamentação, o ART, que agora tem uma fiscalização enorme dos famosos, do CREA e também dos famosos faz tudo, né? Porque os condomínios sempre têm o faz tudo. Foi depois daquela situação no Recreio muito triste, né? Que aquela criança faleceu. Exatamente. Então... Tem agora os laudos de auto-vistoria também estão muito em cima com relação à documentação, aos pagamentos das RTs, para ver se está tudo direitinho, também com os engenheiros. Isso aí é legal. E as empresas, né? O laudo de auto-vistoria em si, como todo documento, ele tem que ter uma RT ou uma ARRT. A questão é que você, quando vai fazer o laudo de auto-vistoria, antigamente não existia uma norma que regulasse o laudo de auto-vistoria. Não é que essa norma que eu vou citar agora ela regule, mas ela criou parâmetros, que é a 16747.
tá? NBR 16747. Lá ela diz, inclusive ela sedimentou melhor as questões de criticidade e de quais são os procedimentos quando você vai elaborar um laudo de auto-vistoria que o profissional que está sendo contratado tem que adotar. Uma delas é solicitar vários documentos ao condomínio. Então, assim, na hora de fazer, não é só chegar lá e olhar o prédio. Ele tem que saber, olha, cadê os seus contratos disso, os seus contratos daquilo? Existe registro de manutenção pretérita em relação a isso, aquilo? Tem alguma unidade que já fez? Né? Plantas, tudo isso, o laudo de auto-vistoria, ele ficou muito simplificado no mercado em função da gente estar sempre com a corda no pescoço, tendo que fazer para poder atender. Mas ele é muito mais do que isso. Ele tem que ser alcançado, ele tem que ser tratado de uma forma muito mais responsável, tanto por parte do síndico, que tem que acompanhar vamos dizer assim, a periodicidade em que ele tem que ser feita, como por parte do profissional que está fazendo para pedir os documentos corretos e analisar o histórico da edificação, para saber onde ele está. Porque senão pode acontecer isso que aconteceu lá no Recreio. Você olha um pilar, Sim. onde foi fixado um balanço, e a princípio o pilar, a inspeção, ela é visual. Ela não é uma inspeção onde tenha que ser feito um teste. Se, eventualmente, o profissional que fez o laudo de auto-vistoria entender que tem que ser feito um teste, ele vai colocar, o nível de criticidade tal, para poder apurar melhor, recomenda-se que seja feito um teste. Mas ele não pode ser responsabilizado por alguma coisa que ele não tem como... Aquela inspeção não tem como atestar, entendeu? Eu queria fazer uma pergunta, uma dúvida. Na legislação que obriga a gente a fazer, que os condomínios têm que fazer auto-vistoria, isso vale também para residencial, para comercial, para imóveis tombados? Tem alguma exceção? Existem exceções. Os imóveis residenciais e tombados... Por que eu estou falando residenciais e tombados? Você pode ter imóveis que como são próprios da União, onde eles têm, muitas vezes, restrições pelo IFAM e, enfim, que não podem, mediante uma criticidade que foi estabelecida no laudo, atender a um prazo de uma forma tão rápida que foi colocada lá. Por quê? Não é por questões de contratação de uma empresa, é por questões de aprovação interna. Você tem que submeter um órgão tal, então... Tem que publicar no Diário Oficial. Tem que fazer edital para contratar. Esses tipos de imóveis, eles têm tem que ter um tratamento diferenciado. Correspondem a outro tipo de tratamento. De tratamento que tem que ser analisado e muitas vezes tem que ser conversado, como você falou aqui com o profissional, porque não é a lei que vai mudar o prazo. Muitas vezes você fala, olha, eu poderia te dar um prazo de 2 meses, mas considerando que eu vou ter que fazer um edital, vou ter que aprovar, é melhor que se dê um prazo de 1 ano, porque eu sei que vai demorar 1 ano, entendeu? E os imóveis tombados, por exemplo, se você for a Paraty, aqui no Rio, inclusive vou viajar para serviço na segunda-feira, você tem lá todas aquelas casas bonitinhas lá nas ruas, né? É só fachada, literalmente. Por dentro ela está toda alterada. Agora, a fachada não pode ser modificada. Bom, isso quer dizer que eu posso colocar todas as paredes abaixo e modificar o imóvel internamente todo? Não, você tem que manter uma volumetria, né? Você tem que, assim, se tinha não sei quantos quartos, você tem que preservar essa área mais ou menos construída dentro de um padrão ali dentro. Então, assim, existem situações diferentes para esses imóveis residenciais e imóveis tombados, entendeu? Eu fiz essa pergunta porque a gente tem áreas históricas aqui na cidade, né? Tem os bairros mais modernos, mas tem parte histórica, vou dar um exemplo, Copacabana, né? Flamengo e outros, o centro é a história. E que você tem Urca, e você tem imóveis, né, com características, imóveis antigos e características peculiares, né? Aquele telhadinho, enfim, da época, que dificultam muito até o trabalho. Você conseguir uma empresa especializada, que para executar. Porque quando você pega a empresa de fachada, ela vai meio que no padrão, né? As empresas de fácil contratação, digamos assim, no mercado, é fácil você pegar um prédio padrão, varanda, com aquela fachada ali, e você ter um orçamento. Sim. Já um prédio com algo diferente, com algo antigo, e que tenha que trabalhar com uma telha... Materiais, né? Importar um material... totalmente diferente. E os moradores, geralmente, desses condomínios, estão ali porque querem preservar aquilo, tem que preservar, né? Compraram e porque gostam justamente daquilo. por isso. Então, assim, querem aquela telha e às vezes você não encontra mais, ou se encontrar aquilo É artesanal, praticamente. é muito caro. Não pode construir diferente, você tem que manter o padrão. Exato. Né? Às vezes até a mesma cor. A mesma cor. Agora, isso é uma situação interessante. Eu queria trazer para vocês também
a gente está falando de prédios que já têm uma certa idade. E existem os prédios recém-construídos que muitas vezes tem um conflito de interesse entre o laudo de auto-vistoria, de certa forma, e as famigeradas ou as boas ações de vício construtivo. Essas são ótimas. Essas são ótimas, né? São muito boas. As construtoras, né, realmente adoram entregar as coisas muito bem feitas. É uma dicotomia. É uma dicotomia, porque o síndico fala assim, André, eu tô com um laudo, né? Você, André, fez um laudo de vício construtivo para mim. Quando estava ainda dentro do prazo de garantia de 5 anos, eu distribuí uma ação, estou discutindo com a construtora se aquilo dali é responsabilidade minha ou dela, né? Porque o prédio é um prédio ainda muito novo, e aí a ação não anda devagar, não anda rápido, ela anda devagar. Sério? Mas você não sabia disso? Nossa justiça é tão rápida. Gente. Eu ia falar isso. Quando você falou da liminar, a gente consegue uma liminar, eu ia falar assim... É que até a liminar de demora, 3 meses ou 6 meses é complicado. Aí eu falei assim, eu vou ficar quieta pra não assustar o síndico. Eu falei assim, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieta. Mas agora você falou, liminar, nem sempre é liminar, né? Isso é recente, ela não sabia. Trouxe esse fato novo. Inédito. É inédito. E aí, poxa... O síndico pergunta para você, o que eu faço? Eu faço laudo de vistoria, de auto-vistoria? Não faço? Qual é a minha responsabilidade? Porque a gente não pode esquecer que a argumentação da construtora tudo é problema de manutenção. Né? E mesmo que o prédio tenha 3 anos, que você tenha feito o laudo, mau uso, né? Nunca é um material inadequado, mal aplicado, para um erro de projeto. Então, o que o síndico tem que adotar? Ele não pode deixar de fazer o laudo de auto-vistoria. Né? E aí você tem que ter um advogado muito bem conceituado e que tenha conhecimento dessa área. Na área condominial, sim, especialistas, né? Junto com o engenheiro, para poder eles montarem todo um cenário que vai, desde o momento que você fez o laudo de vício construtivo, você vai distribuir a sua ação já chamando a atenção. Eventualmente, eu não sou da área do direito, mas assim, eu instruiria o advogado nesse sentido, chamando a atenção para que, considerando o tempo da ação, vai chegar um momento onde você vai ter que fazer o laudo de auto-vistoria, né? E que por esse motivo, de repente, você já faz um pedido ali na sua inicial, falando, olha... preservar a sua prova. Preservar a sua prova de alguma maneira, e porque... oficiar a prefeitura para suspender qualquer prazo que esteja em curso. Pode ser também, né? Isso. Pelo lado do profissional que está contratado para fazer a auto-vistoria, também você tem que ter uma pessoa que esteja acostumado com a perícia, ou esteja acostumado... Por quê? Ele tem que entender... Eu encontro muito no mercado um profissional de auto-vistoria que não faz a perícia. Aí você fala assim, olha, os problemas são de fácil resolução e tudo, mas eu preciso que você me dê um prazo máximo. Mas por que você precisa que eu dê um prazo máximo? Não, porque eu tô com um processo na justiça e tô discutindo isso. Não, mas é o meu CREA, eu não posso fazer isso não. Tudo bem, ele tá certo, mas assim... E é o meu CPF, como síndica. Não, e a minha e a indenização de todos os condôminos que estão pleiteando ali os vícios construtivos. Então assim, né? tem que ter uma análise, né? Obviamente, se tiver uma coisa muito grave, não dá para ficar esperando, mas isso tem que ser conversado com ele para que ele também estabeleça um prazo eventualmente maior, se for possível, e ele pode pôr a observação dele, olha, esse laudo de auto-vistoria está sendo executado no curso de uma ação de vícios construtivos, eu não estou atribuindo responsabilidade, mas são itens que têm que ser corrigidos, e a depender do que ele escreva ali, você pode até eventualmente usar isso como argumento. Prova, exatamente. Entendeu? Perfeito. Então, o assim, advogado ele já vai pensando nisso. vai pensando nisso. Esse documento aqui que me serve. É importante, inclusive, esse conhecimento, né, de perícia para ele ter esse comprometimento com o advogado. Tem que ter. Porque o engenheiro, ele tem... Desculpa, mas ele tem uma dificuldade enorme com prazo. Enorme. Tem. Você pede um prazo, aí vai do engenheiro, do pedreiro, do empreiteiro, a obra toda. Mas o engenheiro que trabalha com perícia tem prazo. Que ter, não, entendeu? Ele sabe do prazo, então, ele tem prazo também, senão ele é destituído. Então, isso é muito importante, esse comprometimento. Ele é importante. Cirúrgico. Ele é importante para você poder ter passar essa noção do comprometimento do profissional que está fazendo o laudo também, da necessidade de que esse profissional ande em conjunto com o advogado e com o condomínio para você... Porque assim, eu pego laudos de auto-vistoria em que o cara coloca, ó, é falta de manutenção, criticidade 1. Pô, é um prato cheio para a construtora dizer que... Foi deficiência foi mau do uso, foi deficiência do condomínio. Eu lembrei aqui de um caso, até um processo que eu tô com uma advogada, que a situação de vício construtivo foi na cobertura. Uhum. E aí envolvia a parte do prédio, né, de cima da cobertura, envolvia a questão de caixa d'água e tal. Parte comum.
porque era uma infiltração. E o processo tem... Acho que vai fazer 9 anos. Meu Deus. Tá entrando na adolescência, na puberdade. Realmente, é até triste a situação. A gente, né, fala do tempo. O casal comprou como sua primeira... Esse é seu primeiro imóvel. Eles não conseguiram mudar. Eles casaram, já tiveram filho. Não consegue vender, o imóvel tá lá. Eles casaram, tiveram filhos, moram em outro lugar. Nunca conseguiram morar na unidade. Teve produção antecipada de prova, teve tudo isso. A situação, assim, a cobertura é inutilizada. Eu já tentei fazer acordo com a construtora para que eles comprassem o imóvel, porque, assim, é inútil. Não tem como vender, não tem como fazer nada. A indenização tá ficando absurda, né? Parece que o processo, assim, não tem solução. Muitas vezes, a gente tem que sempre evitar que... na justiça a gente chegue para uma situação dessa, que o processo vai ter você vai ter uma sentença, mas você não vai conseguir solucionar, né? Você vai continuar aquele problema, você vai ter uma indenização e você vai ter um imóvel que você não vai conseguir fazer nada, porque não há obra que dê jeito naquilo, ninguém descobre o que é. Assim, torna-se uma coisa inexequível, né? É uma coisa assim surreal. Até a advogada da construtora, a gente conversando, a gente falou assim, gente, é triste a situação. Mas isso é uma situação que muitas vezes ela se mistura, porque assim, toda ação de vício, a questão da auto-vistoria e manutenção tem uma relação muito intrínseca, né? Porque você vê, quanto mais tempo passa numa ação dessa, mais fica a desfavor de quem está pleiteando alguma coisa, porque se relaciona com a questão de manutenção. Então, assim, se tiver que adotar, como o tema aqui é a auto-vistoria em si, se tiver que adotar um procedimento desse, tem sempre que ter um profissional acompanhando. E é muito importante eu dizer isso para vocês pelo seguinte, esse profissional que deu entrada, a gente tem a responsabilidade do síndico, né? Contratou, deu entrada, fez as observações, a gente conversou prazos, ajustou conforme as peculiaridades de cada condomínio, e ele deu entrada, o síndico está confortável e tudo. Até o 5º ano, esse profissional ele tem que chegar lá, fazer uma nova vistoria, é um fator importante, e comunicar à prefeitura que foi tudo cumprido. Importantíssimo. Então, assim, a gente não pode, contratei e fiz. Mesmo que você venha contratar outro 5 anos depois, aquele primeiro, você não pode perder o contato com ele. Porque ele fica vinculado, né? Ele fica vinculado. Ele quem vai dar baixa do que ele apontou como necessidade lá. Não tem outro engenheiro que possa assumir não tem. Aquilo ali. Ele que tem que dar baixa. E ele entendeu? que vai discutir também com a prefeitura, porque se tiver alguma inconformidade e ele peitar, dizer não, tá feito, tá tudo certo, é ele que vai, né? É ele que pode dar mais prazo, ele pode pedir eventualmente uma prorrogação. E é muito comum as pessoas perderem o contato. Eu chego e falo assim, cadê o engenheiro que fez? Não sei onde tá. Gente, ele vai ter que dar baixa. E até porque o síndico também muda, né? O síndico muda, exatamente. Isso que eu ia falar. O síndico muda e a gente, muitas vezes, é eleito num conflito. Então, assim, você não quer nem pedir as informações, porque a outra pessoa não quer te passar. Né? Eu fui eleita num condomínio e aí eu fui perguntar, fulano e tal, eu não vou te passar nada. Isso na assembleia. Assim, eu não vou te passar nada e eu vou te processar. Aí eu falei pra ele, não sei qual motivo, mas fique à vontade. Tipo assim. Aí você é advogada, se sou eu, já tô. Não, mas é isso. A gente fica aqui quase que na figura de litigante, né? Porque, mas não é isso. Eu também, não é o meu viés. Eu acho que a gente tem muitos outros meios de resolver as coisas senão na justiça, porque a justiça muitas das vezes acontece isso. A gente chega num processo, um resultado que não deixa ninguém feliz, nem a parte que ganhou. Então, mais uma situação dessa. É isso, é obter essa documentação, ainda que seja necessário um processo judicial para isso. Por quê? Porque isso vai evitar que você, síndico, coloque a sua cabeça no travesseiro e fique perdendo a noite por conta de questões de manutenção, que você não teve acesso, que não lhe foi dado acesso e tudo mais. Então, a gente acaba, né, colocando ali a responsabilidade para o outro, que tem o dever, né? O síndico que está saindo da gestão, ele tem o
dever de passar a documentação para outro síndico. E a gente vê aí, né, com frequência, a gente está gravando esse podcast aqui agora no dia 3 de outubro, e a gente teve recentemente uma notícia aí mundial, né, de um desmoronamento parcial de um prédio em Nova York, causado por uma explosão de gás, né, ao que parece, assim, não vi muitas informações, mas tentei me atentar ali à reportagem por conta da gravação do nosso podcast. E lá, obviamente, né, é um direito diferente, me parece que é um edifício que é voltado para a parte social ali, né, para trazer famílias que não têm condições. Tipo de então, talvez não seja algo que tenha uma manutenção de um síndico, mas a gente vê num país desenvolvido, né, uma situação dessa acontecendo. E dentro aqui do Rio de Janeiro, e acho que a gente teve um caso bem sério também em Fortaleza, se eu não me engano, enfim. Então, aqui no centro do Rio. Brasil afora. Na 13 de maio? Não Foi na 13 de maio. Na 13 de maio. A gente vê as construções do municipal. As construções ruindo, né? Então, assim, é um tema de extrema importância, de extrema relevância. Eu acho que picuinha política não pode se sobrepor a isso nunca, né? Assim, e a gente ficar atento, né, à responsabilidade que isso gera para o síndico. É uma responsabilidade que não é só civil, não é só indenizatória. Ela vai para a esfera criminal, a depender, né, do que essa falta de manutenção, do que a ausência de realização da auto-vistoria causar dentro de um condomínio. Então, assim, é um assunto muito sério, de muita importância, e eu acho que a gente aqui, né, veio com esse propósito, né? Levar a informação, mas também deixar um alerta, né, para os síndicos e para os condôminos, para os engenheiros, para os advogados. É isso. Porque eu acho que até fica uma dica, né, para os síndicos, que eles ficam muito preocupados em, eu tenho que fazer o balancete, tem que estar todo redondinho, porque eu não posso ser acusado que eu roubei numa prestação de contas. E a parte da auto-vistoria, do ok também, do prédio, é tão importante quanto a parte financeira. Né? Porque se ele não roubou, tá tudo certo. Porque se por uma hora vai se provar que ele não roubou. Não, e se ele, por um caso, continuar morando no prédio, se acontecer alguma coisa, ele vai cair junto com o prédio, ou ele vai ter que pagar a multa junto com todo mundo. Então fica até essa dica de, numa passagem tranquila, né, de administração, ou então deixar na administradora, que a administradora vai ter acesso, né, a toda a documentação, como fica o balancete, que o balancete não fica debaixo do braço do síndico, fica na administradora, deixar lá. Meu Deus. Então, a gente tá falando aqui da regra geral, né? Porque as exceções, maluco tem tudo quanto é lugar. Então, que fique na administradora todos os laudos, todos as conformidades, tudo de acordo, numa possível passagem, né? De uma administração. Eu vou fazer um parênteses assim para a realidade a documentação se perde muito. Sim. Hoje, então, com essa questão de tudo você manda no WhatsApp, você manda digitalizado. Tudo em PDF. Ninguém imprime mais nada. Eu acabo tendo esse cuidado, realmente o custo é alto, não é barato, mas esse custo está sendo transferido para o condomínio. Eu faço a impressão, a encadernação. O pessoal brinca que eu derrubo uma árvore por dia. Sorry. Pode falar. Você também conta. Sim, é uma... Cara, não tem como, assim... É uma certificação. Eu entendo que é bom, mando no e-mail, mando para administrador, eu faço tudo isso. Às vezes a gente faz, né, o e-mail do condomínio, a gente faz lá o drive, né, na nuvem e tal. Mas tem coisas que eu realmente tenho que imprimir. Até vou brincar com a minha sócia aqui, que a gente da empresa de síndicos. Sabe aquelas pastas antigas? Velho é fogo, né? Aí eu compro aquela azulzinha, amarela. Não, aquela assim, tipo olha, eu tenho uma saudade das minhas fichas, que vocês não têm noção, da minha ficha de andamento de processo. Pasta jeca. O sistema me enlouquece. Isso aí. Pasta jeca. Essa aí, viu? Sou velho. Aí eu compro lá e coloco. Vira e mexe, tem um documento, eu vou lá arquivando. Ou caixa box. Tem o nome. Não, caixa box não. É aquela que tem aquela abertura. Tudo identificado. Eu prendi o dedo, que era uma beleza. A gente arquivou muita coisa, né? Aí boto lá as coisas. Aí ela viu outro dia. Aí eu boto lá pra reembolsar da empresa, compro os negócios. Por que
você tem isso aqui. Eu falei, me deixa. Me deixa, você é tecnológica e eu sou analógica. Me deixa que tá dando certo. Mas digitaliza também, né? Eu tenho que mandar você tem que mandar para administrador tudo digitalizado. Só que, poxa, o porteiro não tem condição, gente. As pessoas, assim, é uma loucura. Aí manda, tá bom, manda ele assinar. O cara não tem nem impressora. Pô, você tem que imprimir, não tem jeito. O pessoal, né, a gente fala brincando, mas eu tenho que imprimir as coisas. E eu imprimo mesmo, não tô nem aí. Isso, acho que independente da forma, né? E aqui a cabeça já vai pensando, né, do advogado. Que eu nunca coloquei isso numa convenção. Mas eu acho que é um tema que quando você vai fazer uma revisão da convenção, você colocar o modo de arquivamento dos documentos. Assim, a obrigatoriedade já existe. Não, a obrigatoriedade existe e existe você passar. Mas as convenções antigas, né, a grande maioria, quando você tem diz convenção, que né? tem que passar a documentação. Ok, mas beleza. Mas vamos deixar lá então, na convenção, vai ser arquivado num drive. Vamos modernizar? Vamos. Então, o acesso do drive é tal, a senha é tal, tá lá na convenção. Ninguém muda, ninguém mexe. Exatamente, entende? Porque, assim, a administradora não tem essa obrigação. Muitas vezes, né, ela até administra, mas às vezes você pode mudar de administradora. Mas a gente também, tava na auto-vistoria, né? Que a gente começa a viajar. Mas, enfim, já tá acabando o tempo também. A gente já vai para as considerações finais. Que eu sou a garota do tempo. Você não sabe que eu sou a garota do tempo dos eventos? O Egito que fala isso, que eu sou a garota do tempo. Comigo, o controle total. Isso aí. Então, já vamos para as considerações finais, para os agradecimentos. Vamos lá, passar o Instagram. Vamos lá, Manu. Então, vamos lá. Manu, Não na errei, verdade, Manuele, com 2 L's e Y, Costa, né? O meu @ lá do Instagram. Mais uma vez agradecendo a aba, a nossa comissão, né? Na pessoa da doutora Luciana, maravilhosa, queridíssima, que vai nos contemplar com uma cervejinha artesanal daqui a pouco, por isso que a gente tem que correr aqui com o podcast. Mas obrigado também aos colegas aqui presentes, foi ótimo, mais uma vez, é a hora que passa mais rápido na vida da gente, né? Quando a gente tá aqui conversando, falando de condomínio, espero encontrá-los mais vezes. E é isso, o Instagram já foi, meu agradecimento, e então me sigam lá nas redes sociais. A gente, deixa seu like. Isso, o like é muito importante. Também manda lá um directzinho falando, doutora, quero contratar seu serviço, você é maravilhosa. E a parte em dinheiro. Faz o Pix. Vai, Érica. Realmente, sempre passa muito rápido. A gente acha que tá ainda começando e já tá terminando. Aí fica aquele, não pode pedir bis, né? Vamos de novo, não dá. O meu Instagram o meu nome também é Érica com K Ribeiro, tudo junto, e meu aniversário, 1405. Porque o Instagram tem aquelas coisas que você vai mudando, eu já fui clonada, enfim. Aí esse é o que eles aceitaram. Então, se vocês também puderem me seguir, pedirem dicas, alguma coisa que tenha ficado de dúvida, né, da parte do direito, mas aí eu indico o nosso querido André também, se for da parte de engenharia, que vocês queiram consultar, perguntar, fiquem à vontade. Obrigada, André, Ana, Manu, foi excelente. André. Obrigado mais uma vez, a aba, a doutora Luciana Caribé, obrigado a vocês, companheiros aqui de podcast, de conhecimento, né? De estrada, tá? Dentro de tudo que a gente conversou aqui, o recado que eu posso deixar, além da responsabilidade do síndico, né? Que está encampada do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista legal, é que a gente considere que... Eu vou usar uma frase para fechar esse podcast que meu pai sempre me falou, que o risco ele não é o dano consumado, mas a possibilidade dele vir a ocorrer. Então a gente tem que ter muito isso em mente, né? Isso aqui não é um risco, não é um risco, não é um dano que vai ocorrer agora, mas ele é um risco e ele pode ocorrer. A gente não sabe a que instante, tá? Então tenham isso em mente e se precisar, o meu @ é Palomanes Consultoria e eu estou à disposição de vocês. Fala seu site também, que você tem site. palomanes.com.br. E eu sou Ana Maria Malé, meu Instagram é @Ana Maria Malé. O Instagram da comissão é @condominial.abarj.
nos sigam lá, pode mandar direct, pode mandar tema pro podcast. Novamente fica aqui o agradecimento, é sempre gostoso a gente bater esse papo, né? E se deixar aqui a gente fica falando, vai mudando de assunto e a gente não para mais de falar. Mas enfim, por hoje esse aqui acabou, esse assunto geral acabou. Agora a gente fica pro próximo, tá bom, pessoal? Tchau. Tchau.